vídeo de hoje é sobre palavras que perderam o significado. É uma coisa que não é estranho. Isso é polêmico, hein? É, tanto polêmico. Mas não é estranho em relação nem ao próprio vocabulário da língua portuguesa, É verdade. né? Vou dar um exemplo aqui. A palavra armário, né? Hoje ela tem um significado, mas antigamente, há alguns anos atrás, armário é o lugar que se guardava armas. Por isso, armário. E hoje, se você falar para alguém, eu vou comprar um armário, ninguém vai pensar que você vai comprar uma estante para guardar Sim, arma. verdade. É um lugar que a gente guarda as nossas roupas, né? Como também a outra palavra pode ser autópsia, né? Que hoje se você fala em autópsia, na verdade, a necrópsia, né? Autópsia significa examinar a si mesmo. Auto. Né? Autoexame, né? Tem origem do grego, né? Então, são palavras que com o tempo perderam o seu sentido original. E isso ocorre muito mais ainda se falarmos de palavras da Bíblia, né? Biblicamente. Então, você vê que pregadores pregam texto fora de contexto e muitas vezes a palavra fora do seu sentido original. Muitas vezes, muitas. Então, por isso é importante que a gente estude a Bíblia no seu original, no grego, né? Para que a gente vai saber pelo Novo Testamento, claro, ou Antigo no hebraico, para que a gente saiba o sentido original dessas palavras Certo. e sermos, com isso, bons expositores bíblicos, né? Então, a gente elaborou aqui uma listinha, como sempre, as 5 palavras que, para nós, mais perderam o sentido Certo. em relação ao original do texto bíblico. Então, vou começar com a minha lista. Em quinto lugar, santidade, né? Hoje se tem muito o contexto do ser santo Certo. no contexto católico, né? A pessoa é imune, perfeita, capaz de coisas É fantásticas. canonizada, né? Vira um literalmente. santo no sentido de ter poderes. Exatamente. E a gente vê que a santidade da Bíblia não é isso, né? Ser santo na Bíblia, a palavra santo na Bíblia significa ser separado de Deus, por Deus, né? E a santidade é um processo que não nos deixa perfeitos, e sim uma busca por cada vez mais sermos parecidos com Cristo, né? O nosso exemplo. Perfeito. Mas é algo que não se completa aqui na Terra, né? Algo que é um processo contínuo que vai até o fim da nossa vida. Em quarto lugar, para mim, a palavra que mais perdeu o sentido é profecia, né? Isso, no contexto evangélico brasileiro, é algo muito forte. Né? A profecia hoje nada mais é do que as pessoas trazendo adivinhações sobre a vida de outras pessoas. Ao contrário do que na Bíblia é a profecia. Na Bíblia, a profecia era a mensagem de Deus trazida até o profeta para ser levada ao seu povo, né? Para ser levada as instruções até a sua igreja. Né? É curioso isso daí, irmão, que você falou, porque hoje a gente vê no Novo Testamento, Paulo fala muito em mistério, né? E as pessoas entendem esse mistério como algo que elas têm que sentir uma revelação espiritual, e elas não entendem que mistério era algo que antes não era revelado e que agora não é mais mistério, com Paulo falando, ou seja, o Evangelho, Jesus Cristo. Antes era um mistério para os profetas, como seria? E agora esse mistério foi desvendado. E a gente vê como eles, exatamente, é impressionante como o pessoal usa essa palavra para dizer Deus me trouxe uma Revelação, profecia, né? Então, para mim, poderia até estar mais bem colocada nessa lista, né? Mas, foi o meu quarto lugar, profecia. Em terceiro lugar, fé. Né? Hoje você vê que fé é um acreditar, né? Você tem fé em Cristo, você fala muitas vezes para as pessoas, basta ter fé em Cristo, mas eu acredito. Eu acredito em Jesus, eu acredito, né, em Deus, mas a fé bíblica tem muito mais o sentido de comprometimento, né? Sim. Então você vê em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Esse crer não é simplesmente um acreditar que Jesus existiu, mas sim um se comprometer com ele e com a sua palavra, né? Então, terceiro lugar para mim, que mais perdeu o sentido, fé. E segundo, pecado. Eu vejo que hoje, no mundo, o pecado se tornou até uma coisa boa, né? Você vê lugares, estabelecimentos comerciais chamados Doce Pecado. Tem uma banda de música que passa todo dia lá na frente da onde eu trabalho e fala: com vocês essa semana, a banda Doce Pecado. É um pecadinho de nada, não faz mal a ninguém, né? Se tornou algo assim que
já nem é ruim. Só que na Bíblia, o que é o pecado, né? Ofendeu o soberano, né? Exatamente, é o que separou o homem do seu Criador, né? Aquilo que trouxe inimizade entre o homem e Deus. Então, como vamos tratar o pecado da maneira que tratamos hoje, no dia a dia? Como se fosse algo normal, algo comum, não? Complicado mesmo. Para mim, em segundo lugar, pecado. E em primeiro lugar, na minha opinião, a palavra que mais perdeu sentido é a palavra amor, né? Nós vemos hoje o amor como um mero sentimento, né? Algo que vem, algo que vai. Então, casais se separam porque terminou o amor. Esse é o argumento. Mas o amor entre nós acabou. Mas na Bíblia, o amor ele faz parte da nossa vontade, não dos nossos sentidos, né? Deus nos ordena amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo. Deus nos ordena isso. Então, é algo que nós temos que tomar uma decisão em amar. Então, com a minha esposa, diariamente eu tomo a decisão de amá-la. Eu tomo diariamente a decisão de amar o próximo. Então, realmente. E isso me revolta quando eu vejo até alguns dentro da igreja acontecendo, casais se separarem por motivos de que o relacionamento esfriou, o amor acabou entre nós. Não, você toma diariamente, você nega suas vontades para amar. Como seria possível um mero sentimento e Deus nos ordenando nós amar o nosso inimigo? Praticamente uma impossibilidade se dependesse do nosso sentido, né? De ter o sentimento de amar. Verdade. Então, em primeiro lugar, para mim, a palavra que mais perdeu o sentido bíblico é amor. Então, agora vou para a minha lista das 5 palavras, né? Certo? Então, embora tivessem também muitas palavras, mas eu peguei dentro do conceito e quando eu pensei nas palavras, eu pensei dentro do conceito da própria igreja. Okay. O quinto lugar, que eu diria, é a palavra adoração. Muito bom. Hoje, no nosso meio, principalmente no Brasil, exterior também, mas eu tenho mais experiência para falar no Brasil, que é onde a gente vê. As pessoas entendem a adoração somente quando cantam músicas. Adoração e louvor, elas fazem como se fossem sinônimos, né? E, no entanto, a gente sabe que a adoração, ela não se baseia só, ela não fica somente na música, né? Então, louvar a Deus é elogiá-lo, é constantemente demonstrar o nosso apreço pelo grande Deus, né? E eu penso que as pessoas, quando elas falam hoje, vamos adorar a Deus, elas estão realmente dizendo somente pela música. Já relaciona automaticamente ao momento de louvor do culto. Eu não vou adorar a Deus no meu trabalho. Até mesmo no espaço do culto, a adoração é só a música, mas Exatamente. A adoração é o culto inteiro, né? Ah, cheguei atrasado, não peguei a parte da adoração. Perdi a adoração. Já escutou essa ou não? Já escutei muito. Então, essa seria a quinta. Mas se fosse uma palavra composta, a gente podia juntar uma tua com a minha, adoração profética. Barbaridade, aí Tem fica isso, complicado. Né? Tem adoração. O que seria adoração profética? Isso daí eu acho que não dá nem tempo da gente falar por causa do tempo que vai levar, né? É longe. Mas o pessoal realmente tem introduzido umas coisas bem estranhas no culto a Deus. Então, assim, o pessoal usa... Adoração extravagante? É complicado, rapaz. Não é uma coisa fácil de falar. Próximo. Se nós for entrar nessa, nós não vamos falar as perguntas. Essa daí vai ficar para a próxima. Os 5 piores... Os 5 maiores absurdos da igreja atual, a igreja evangélica brasileira. Que vão ter que se esforçar, hein? Vai ter que ser uma lista... Porque tem muito mais de 5. Muito mais. Bom, o quarto lugar, ele é parecido com o que você falou também. Só que eu coloquei, ao invés de santidade, eu coloquei santo. Mas que é a mesma ideia, né? Então, eu coloquei em quarto lugar porque as pessoas, elas têm dificuldade de dizer, o fulano de tal é santo. Porque a gente tem tanto trauma da palavra no contexto católico que a gente deixa de usá-la ela de maneira certa, né? Porque você vê a saudação nas epístolas, Paulo seguido fala aos santos, a vocês. Então, santo nada mais é que ser uma pessoa separada para Deus, né? Uma pessoa que ama fazer as coisas para Deus. Então, essa seria a minha quarta? É a quarta? Quarta, né? Então, terceiro lugar, ele tem um contexto muito interessante, porque tanto ele não é achado na Bíblia, mas hoje é muito comum dentro da igreja e fora da igreja, a palavra humildade. A palavra humildade hoje ela é conceito de pobreza.
Ela é conceito, não. Ela é sinônimo de A pobreza. pessoa humilde Ah, e o fulano de tal é humilde. relaciona com a Aí a pessoa classe pensa que é social. pobre, né? Só que a pobreza que a Bíblia fala relacionada com a humildade é a pobreza de espírito, né? As bem-aventuranças do Sermão do Monte, o irmão já pregou, ele vai descrever o que são as coisas que fazem um homem humilde, né? Dependência de Deus, saber que você, embora tenha méritos, nada vem de você mesmo, toda boa dádiva vem do alto, Exatamente. do Pai das Luzes, em quem não há variação de mudança, né? Tiago fala. Então essa seria a terceira palavra, principalmente por causa desse contexto que a gente fala assim, quando quer chamar uma pessoa de pobre, você fala, ele é humilde. Mas tem muito pobre soberbo e muito rico humilde, né? Então, não é essa. Embora a gente entenda o que as pessoas querem dizer, Sim, no mas contexto não da tem contexto. Bíblia, negativo, zero, né? Perdeu-se o significado. Perdeu o significado. E o segundo, aqui nós vamos juntar os ponteiros. Também acho que a palavra pecado. Tanto dentro da igreja, onde não se prega sobre o pecado, É verdade, esqueci desse ponto. e logo não se prega sobre arrependimento, É porque raras você não igrejas que onde um tema da pregação envolva pecado, né? Sim, falar sobre pecado, a mudança de vida que o pessoal fala é no bolso, né? Venha para cá no culto de mudar sua vida. Não pregue pecado para não afastar o povo, né? Então, e é curioso porque hoje eu trabalhei muito tempo com comércio, né, com vendas e em seguida você escuta. A gente entende, a gente tem tolerância, não é? A gente não está dizendo que não entende o que a pessoa quer dizer, mas a gente está falando do conceito errado diante da Bíblia. As pessoas falam assim, pintei a parede da minha casa de uma cor errada, que pecado, né? Ou então você vê um jogador de futebol falando, a gente pecou ali no último passe. De certa forma ele até está falando certo, porque o pecado é toda forma de erro contra Deus, né? Mas a banalização da palavra, né? Ela não tem contexto Se mais. tu pegar o sentido bíblico, é muito forte para a gente tratar dessa forma, né? A Bíblia chama o pecado de transgressão, né? Como se existisse uma linha e Deus fala, vem até aqui e você transgride, né? Ou então errar o alvo, né? O alvo certo é você agradar a Deus e você constantemente Tá errando. está errando, né? E a primeira, para mim, a primeira palavra, principalmente pelo contexto, não é só pelo contexto do mundo, mas a igreja também tem um conceito muito errado da palavra amor, né, irmão? É verdade. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo que o amor de Deus se sobrepõe à justiça de Deus. Porque Deus é mais amoroso do que justo. Então eles fatiam a unidade de Deus, os atributos de Deus, em detrimento de alguma coisa, né? Só que como você bem falou antes, o amor não é apenas um sentimento. Embora tenha um sentimento incluído nele, mas você nota que é uma coisa de atitude, né? Então a gente vê que isso é um problema dentro da igreja. Fora da igreja, então, aí a palavra amor é um conceito relacionado com paixão, que é aquele sentimento que você tem incontrolável por uma pessoa, e quando passa, quer dizer que acabou o amor, né? Acho interessante o reverendo Augusto Nicodemos falando que para você realmente dizer que ama sua esposa é quando você realmente tiver a oportunidade de que alguma coisa aconteceu ruim. Aí você vai poder aprender, dizer estou amando a minha esposa. Porque quando tudo está bem, você não faz esforço, né? Então, as duas primeiras eu acho que a gente fecha bem, né? E existiriam muitas outras palavras ainda, mas essas 5 são as que eu penso. Mas que fique a advertência ou, né, trazer de volta, buscar a origem dos termos, né? Sim. De estudar de fato o que a tal palavra quer dizer no contexto bíblico, né? Principalmente a nível de igreja. Nós estamos aqui falando para a maioria que assiste, são crentes do Senhor Jesus, né? É aquele princípio do sola escritura, da reforma, trazido ao nível máximo de ir lá buscar cada significado da palavra de Deus, né? E você vê como é curioso isso, que alguns podem até querer chamar de legalismo, mas não é legalismo. O que eu vou falar é o seguinte: funk gospel, pagode gospel, tudo gospel, né? Aí você vê que de bíblico não tem praticamente nada, né? Mas como botou gospel, aqui em casa a gente só escuta gospel.
Mas aí você pega a letra da música, ela é pior do que uma música secular. Então, interessante isso, né? Por que isso? Justamente pelo perigo de não entender as palavras. E é isso aí. Então, Até a próxima. até a próxima lista.